A graça e a paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade aos devocionais interligados ao livro de Ruth. E o tema tratado de hoje será: Em Cristo, nenhum povo é excluído do seu amor. Como texto base, nós temos o livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 10 e 11, que diz: E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Glória a Deus por essa palavra. Nós vemos aqui, amados irmãos, em Colossenses 3, Paulo ele exorta os colossenses sobre como vencer a batalha travada no campo da batalha aonde? Na mente. Devemos ocupar a mente com as coisas do alto, abandonando as práticas do pecado. Nós devemos nos revestir do comportamento de Jesus Cristo como povo escolhido e amado por Deus. Assim como na instrução de Tito, Paulo exorta em Colossenses 3 que eles deveriam praticar o perdão de forma constante e que o amor deve ocupar espaço importante na convivência um dos outros. Paulo ensina sobre a importância da palavra de Deus na vida particular e na vida da congregação. As reuniões da igreja devem ser completamente dirigidas por elas. Ele encerra dando conselhos diversos que os cristãos podem aplicar no dia a dia. Amados, quando a pessoa aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, acontece uma espécie de amálgama entre o divino e o humano. Nós unimos a Cristo em sua morte e ressurreição, a fim de que sua segunda vida seja manifesta com a glória dele, como novas criaturas, novos pensamentos, gostos e ações que vão paulatinamente, ou seja, devagarinho a gente vai mudando, dando lugar à vontade de Deus, em uma metamorfose singular e constante. Esta união promove mudanças significativas e o resgate da imagem que outra hora havíamos perdido, segundo a imagem daqueles que nos criou. Então a natureza terrena e tudo que implica é sepultada para dar lugar à transformação de filhos da desobediência em novos homens e mulheres em Jesus Cristo. Então o contexto, amados, desse capítulo é muito claro. O cristão deve pensar em falar e agir diferente dos rudimentos do mundo. Isto é, ou seja, em todos os sentidos. Aqui se encaixa perfeitamente as palavras de Jesus quando ele diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Precisamos fazer a diferença, não como uma denominação, não como uma nação específica, não conforme a posição social, pois Cristo está em tudo e em todos, conforme o versículo 11, mas como uma unidade em Cristo, como eleitos de Deus, santos e amados, brilhando a sua luz e temperando o mundo, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, servindo de forte suporte para nossos semelhantes e perdoando-nos mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou. Conforme o versículo 12, a palavra revestir-vos é a mesma que Paulo usou ao se referir à armadura de Deus em Efésios 11. Este especial revestimento, contudo, não está vinculado ao contexto de guerra, mas de paz.
e acima de todas as virtudes anunciadas está o amor, que é vinculado o da perfeição, o amor que é a cola, que une perfeitamente as demais virtudes, tornando-as eficazes. Já a paz de Cristo deve ser o arbítrio em nosso coração, ou seja, assim como Jesus não veio para julgar, mas para amar e dar sua vida em resgate de muitos, conforme Marcos 10:45, nós devemos nos unir a Ele deste mesmo propósito, olhando para todos como fortes candidatos à cidadania celestial. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para fazer morrer a natureza humana todos os dias, mas também igualmente revestidos das virtudes do céu, para que a palavra de Cristo habite em nós e como hospedeiros do Espírito Santo sejamos capacitados a instruir-nos e aconselhar-nos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus como em salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Então, tudo o que fazemos, seja em palavra, seja em ação, seja realizado, amados, em nome do nosso Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, o Pai. E não há símbolo melhor na terra que tenha um alcance e uma eficácia maior do que a família temente a Deus. E ao listar os deveres da família, Paulo não estava falando apenas sobre a função de cada membro do lar, mas sobre a importância de um lar em que todos cumprem com fidelidade o que lhe compete, em uma casa em que há mútua compreensão, amor incondicional e uma fé sólida, um pedacinho do céu na sua casa. Profetize sempre isso sobre sua vida, amado. É estabelecido na terra, irradiando a luz e influência que sermão algum pode superar. Em um mundo onde a liberdade tem sido confundida, amados, com libertinagem, sob o argumento egoísta de que felicidade é ser livre para fazer o bem que quiser. Famílias, amados, têm sido destruídas e têm se destruindo, recebendo em troco a injustiça feita. A Cristo, o Senhor que estás servindo, isso fica uma pergunta logo no versículo 24. Ou você vive uma farsa visando tão somente agradar homens, conforme o versículo 22, e a sua própria natureza carnal. Amados, tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, conforme versículo 23. Busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo vive, seja a nossa vida oculta juntamente com Cristo em Deus, versículo 3, para que o nosso eu pereça e que Cristo e somente Ele apareça. Amados, a palavra fala que em um fato histórico tornou os moabitas adversários de Israel. Eles não permitiam que o povo de Deus passasse pelo território quando se deslocava em direção a Canaã, e precisava passar pelo território de Moabe sob a liderança de Moisés, conforme Números 20:19. A palavra diz que eles foram hostis. Por isso Deus determina que nem moabitas, nem amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor, ou seja, do povo de Israel, e nem ainda a sua 10ª geração. Veja que coisa, né? Mas pela lei, nós vemos aqui, após essa profecia de Deus, que jamais Ruth entraria na congregação do Senhor. Mas pela graça de Deus, esta graça que nós vivemos hoje, ela entrou não só na congregação de Deus, mas na genealogia de Cristo. Algo que é impossível para o homem, como diz o tema da lição. Jesus veio para morrer por todos os homens que nele creem. Ou seja, Ruth creu e Deus a salvou.
O possível é para os homens, mas o impossível, amados irmãos, é para o onipotente, o onisciente e onipresente, esse Deus maravilhoso que eu e você serve, chamado Jesus Cristo, o nosso Rei, para sempre. Amém.